abrir as vossas Bíblias, abra as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 11, não quero me demorar. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 14. 11, versículo 14. Que diz assim a palavra do Senhor: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os demônios vossos filhos expulsam? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guarda. Amém? Podeis assentar, meus queridos irmãos, com as vossas Bíblias abertas. Aqui nós vemos o poder de Jesus sobre os demônios. O demônio mudo, como a Bíblia fala, né? Pastor, demônio mudo? Sim, o demônio mudo. Dá uma olhada aí na Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo 14. Ali fala sobre um espírito. Um espírito de demônio, o qual era mudo. Mudo. Tem gente que não adora a Deus, não glorifica a Deus, talvez possa estar possesso. Entendeu? E eu vou provar para vocês que esse demônio, ele deixava a pessoa mudo. Mas mudo para quê, pastor? Mudo para as coisas de Deus, mas não mudo para as coisas do mundo.
mudo para adorar a Deus, mas não mudo para adorar o mundo. Quando nós olhamos aqui essa passagem, ela está presente em todos os evangelhos sinóticos. Evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas. Então, quando Lucas fala, ele é mais sucinto. E Mateus e Marcos, ali eles falam mais voltado para a blasfêmia. Mas aqui nós vemos a libertação do endemoniado. Quando digamos aqui, capítulo 11, versículo 14, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. E ao sair o demônio, a Bíblia diz que o homem voltou a falar. Ao sair o demônio, o homem voltou a falar. Quem sabe glorificava, não glorificou mais. Quem sabe cantava, não cantou mais. Quem sabe fazia algo, não fez mais. Por quê? Tinha algo impedindo. E Jesus expulsou. E a Bíblia diz aqui que ao sair o demônio, o homem passou a falar. E as multidões se admiravam, irmão. A multidão se admira quando Deus opera um milagre. O problema é que eles não conseguem entender como aconteceu. Acabamos de ver um testemunho aqui, né? Interessante. Muitas das vezes a gente não pensa, né? Mas foi abrido, mas o da irmã Camila foi abrido mão da faculdade para favorecer a família, para favorecer ali o pai, para ajudar. E Deus abriu a porta, de uma porta que talvez nem a faculdade não vá conseguir botar você nessa posição. Entendeu? Mas através dessa porta você pode alcançar muitos e muitas faculdades, muitas e muitas conquistas. Então, quando nós fazemos da forma certa, Deus abençoa. Temos ali também a irmã ali, né, que o menino se perdeu, né? Deus, Ele é Deus de provisão. E aqui nós vemos que Jesus mais uma vez demonstra seu poder sobre os poderes malignos. Os demônios estão debaixo da sua autoridade e não pode resistir ao seu poder, nem desobedecer às suas ordens. Quando Jesus, ele fala, sai, os demônios têm que bater e retirar. Quando Jesus, ele levanta a sua mão, aponta o seu dedo, abre a sua boca, solta a sua voz, os demônios não resistem, até quando Jesus apenas se apresenta, está se aproximando, a Bíblia diz que o gadareno já se manifestava. Agora eu vejo que Jesus expulsou, Jesus libertou, mas tem algo interessante aqui no versículo 15 e o versículo 16. Aqui nós vemos uma acusação dos adversários. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, ele diz que alguns dentre a multidão fizeram acusação. Aqui que nós lemos aqui, Lucas capítulo 11, versículo 14. Quando olhamos para Mateus, lá Mateus 12, versículo 24, esse já informa que os acusadores foram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei. Os conhecedores da palavra. Conheciam até a palavra, mas não conseguiam discernir o que era demônio e o que era da parte de Deus. Quando olhamos aqui, qual foi o teor da acusação? Capítulo 11, versículo 15 diz: ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Irmãos, isso aqui está falando, quem está falando? Fariseus. Quem está falando? Os religiosos. Quem está falando? O povo que diz que segue a Jesus, que ama Jesus, que ouve a palavra de Jesus, porém quando Jesus age, eles dizem, não é de Deus não. Se
esse negócio aí não é de Deus, não, isso aí é Beelzebul. Olha só que interessante. Em vez de os líderes religiosos se alegrarem por ter Deus enviado o Redentor, eles rebelaram-se contra Cristo, o Cristo de Deus, e difamaram a sua obra, atribuindo o seu trabalho a Satanás. Deus enviou seu filho. Seu filho veio, estava agora curando, libertando, transformando, estava ali restaurando, porém eles agora viam os milagres acontecendo, mas não dedicava aquela honra, aquela glória a Deus. Quantas vezes, meus queridos, nós vemos pessoas que vê o trabalho acontecer, que vê Deus trabalhar, mas mesmo assim eles têm coragem de dizer: isso não tem Deus. Perigo? Sim, tem um grande perigo aqui, pastor. O perigo da blasfêmia. E a blasfêmia não tem perdão. É o único pecado que a blasfêmia, é o único pecado que não tem perdão. É o pecado da blasfêmia. Pastor, o mundo pode blasfemar? Não. Só blasfêmia quem conhece. Quem conhece e sabe que é Deus que está agindo, aí a pessoa simplesmente diz: não é Deus isso aí. Mas está vendo que é Deus. Mas não quer atribuir a Deus. Então atribui a Satanás. Isso é blasfêmia. Nós temos que cuidar com isso. Mas por que eles faziam isso? A Bíblia diz: os escribas, por inveja deliberada e consciente, eles não estavam fazendo algo que eles não sabiam, não, eles estavam fazendo consciente. Eles acusam Jesus de ser aliado a agente de Satanás. Quer ver o versículo? Olha o que diz o versículo 15, abre ali. Lucas capítulo 11, versículo 15. Acompanhe ali na sua Bíblia. Acompanhe na sua Bíblia. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Quem é Beelzebul? Quem é Beelzebul? Lá em 2 Reis capítulo 1, versículo 1 a 3, ali diz: Beelzebul era um dos nomes dos deuses filisteu Baal. O significado da palavra Beelzebul é Senhor das moscas. Meu Deus. Não, vindo do mundo, tudo bem, mas ali estava vindo dos escribas, dos religiosos. Aqueles que se diziam ser, aqueles que se apresentavam como a representação. Irmãos, eles atribuíram as obras de Cristo não ao poder do Espírito Santo, mas à influência de Satanás. Atribuíram as obras de Cristo não ao trabalho do Espírito Santo, mas às influências de Satanás. E aí eles acusaram Cristo, A acusação a Cristo foi: Jesus, habitado por Satanás e em parceria com o maligno, estava expulsando o demônio pelo poder derivado desse espírito mau. Estavam dizendo que Jesus estava possesso, expulsando o demônio. O reino de Satanás não é dividido, não, meu irmão. O reino de Satanás não se divide. E Jesus agora refuta isso. Jesus agora, ele refuta essa acusação. Versículo 17 até o 22. Jesus, ele refutou os argumentos dos escribas, contando-lhe a parábola do reino dividido. Irmão, reino
reino dividido não prospera. Tem gente que fala, está dividindo, mas na realidade quem estão dividindo é eles. Porque quem divide sempre tenta pular fora, sempre tenta sair de galho em galho. Quem não quer dividir, permanece. Ainda estamos no mesmo lugar, desde quando Deus nos trouxe do Brasil. Ainda estamos na mesma posição. Ainda estamos na mesma vocação. Ainda estamos no mesmo chamado. Ainda estamos na mesma palavra. Ainda temos a mesma receita e a mesma visão. E a palavra de Deus não muda, mas o homem nesses últimos dias tem mudado. Qualquer coisa nova que acontece por aí, o homem está mudando. O homem está mudando, o homem está mudando. Hoje está uma moda gospel. Conforme a tendência do mundo, o homem muda. Mas a Bíblia diz, a minha palavra não muda, ela permanece para sempre. E quem está firmado na palavra do Senhor, não é folha seca, mas é enxerto que está enxertada em Cristo. E quem está enxertado em Cristo dá fruto. Não só folha, mas dá fruto. Quando nós olhamos para essa refutação de Jesus aqui, ele fala que o reino de Satanás é um sistema fechado, meus queridos irmãos. O reino de Satanás aqui, nós vemos que a aparência pluralista é ilusória. Aqui ó, olha só que interessante. Contra Jesus, se vocês prestarem bem atenção, Pilatos e Herodes não se picavam muito. Pilatos e Herodes não eram muito amiguinhos ali, por questões políticas, exatamente. Mas eles se uniram e se tornaram amigos com o objetivo. Qual foi? Crucificar Jesus. Para derrubar o certo, os inimigos, eles se unem. Não, pastor, tem mais alguma coisa aqui, ó. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 27, e Herodes e Pilatos com gentios e gente de Israel se uniram contra o servo santo de Deus. E isso faz sentido, por quê? Porque Satanás, ele junta suas forças e não trabalha contra si mesmo, ele trabalha contra aquilo que é de Deus. Desde quando começou a humanidade na terra, Satanás, ele era adversário. A palavra Satanás é adversário, quer dizer adversário. Satanás não é nosso adversário, Satanás é adversário de Deus. Pastor, e nós, o diabo é o nosso acusador. Se lembra que o diabo, Satanás tentou a Eva, tentou Adão, até que eles pecassem. Ali, a partir que eles pecaram, o que aconteceu? Ele passou de adversário, ele passou de acusador. Agora ele acusa nós. Agora, além de ser adversário contra tudo e contra todos, ele é nosso acusador. Por quê? Porque Deus falou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Satanás fez foi o quê? Dizer, Deus, tua palavra diz, pecou, morre. Toda alma que pecar, morrerá. Adão tem que morrer, a Eva tem que morrer, o Davi tem que morrer, o Cido tem que morrer. Tem que morrer, por quê? Porque são pessoas que não têm ali a pureza, eles são pecadores, tem que morrer. E aí Deus, ainda bem que ele fez um plano de salvação antes da criação. Aí ele fala, o meu filho já foi entregue no lugar deles. Então o que ele faz? Ele procura atrapalhar esse projeto.
O plano de Satanás não era matar Jesus na cruz, porque nem foi Satanás que matou Jesus na cruz. O plano de Satanás era evitar Jesus de chegar à cruz. Por quê? Porque se Jesus chega na cruz, o sangue dele é santo, e ele derramado ia purificar o meu e o teu pecado. Satanás não queria. Satanás perseguiu o povo de Israel para evitar. Satanás perseguiu aqueles que tinham chamado. Satanás perseguiu os profetas. Satanás perseguiu. Agora a Maria fica grávida. Satanás começa a perseguir. Agora a Maria, o filho nasce. Agora Satanás está perseguindo ainda, usando Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus está crescendo. E Satanás está ali tentando. Agora Jesus é levado ao deserto, Mateus capítulo 4. E Satanás está lá com todas as feras que existem no deserto para tentar Jesus, para fazer Jesus pecar, para fazer Jesus ali contaminar o seu sacrifício. Porém, tudo ele foi tentado, porém não pecou. Até na cruz ele foi tentado, até na cruz ele foi provocado, ali ele foi blasfemado. Porém, antes dele ele falar alguma coisa, ele perdoou. Antes dele dizer alguma coisa, ele perdoou e diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Eu preciso confirmar, eu preciso aqui concluir essa missão, Pai. E quando ele diz: Pai, está consumado. E por que ele não falou antes? Porque ainda tinha uma alma para se salvar. Ainda há uma alma para se salvar. Você muitas das vezes está pensando: eu deveria parar logo, eu deveria desistir logo, eu deveria descer dessa cruz logo, eu deveria... Não, Senhor, espera mais um pouco, porque Deus ainda não completou a obra através da tua vida. Deus ainda não completou a obra através do teu ministério. Espera, porque tem o ladrão da esquerda, espera que tem o ladrão da direita, espera que tem o João na frente, espera que tem as Maria, espera que tem um rebanho, que tem uma multidão ainda. Não desista antes do tempo. Pastor, aqui nós vemos a improcedência das acusações contra Jesus tornou-se uma armadilha contra os próprios acusadores. Pois Jesus argumenta, versículo 19. O que Jesus argumenta aqui? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Por que, pastor? Porque Jesus andava com um grupo de discípulos. E não era só Jesus que expulsava, mas Jesus também mandava os discípulos expulsar. Peraí, pastor, se eles estão dizendo que Jesus expulsa pelos Beelzebul, então os parentes de vocês estão expulsando em nome de quem? Eles estão sendo usados por Deus. Jesus está sendo usado pelo Beelzebul? Não. Não existe isso. Então nós vemos aqui que, longe de aceitar a perversa e blasfema acusação dos escribas, Jesus mostra a libertação dos cativos pelo dedo de Deus. Olha o que diz o versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegada o reino de Deus. O dedo de Deus. Quando o dedo de Deus aparece. Se lembra lá de Belsazar? Quando o dedo de Deus aparece. O que apareceu, pastor? Estava em meio a uma festa, em meio a um banquete, lá no livro de Daniel, em meio a um banquete. Pastor, o problema não era o banquete, o problema era os utensílios do templo sendo usado no banquete. Traduz para mim, pastor. As taças de ouro que eram usadas no templo na presença do Senhor, agora está sendo usado lá no banquete da orgia, no banquete da prostituição, no banquete ali da embriaguez.
as ferramentas, as mobílias, até o candelabro estava lá no banquete. Meu Deus! Mas esse tipo de banquete, esse tipo de brincadeira, esse tipo de afronta contra as coisas de Deus, tem hora e dia marcado, não sobrevive. Ninguém que zomba das coisas de Deus e das coisas sérias, sobrevive por muito tempo para contar as suas vantagens. O que aconteceu? O dedo de Deus apareceu e escreveu na parede: Menem, Menem, Tekel, Ufarsim. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer: pesado foste na balança e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino, entregue aos medos persas. Passou o teu tempo. O dedo de Deus. O dedo de Deus, pastor. Quando Jesus levanta o dedo de Deus, quando nós usamos o dedo de Deus através da palavra, demônios não permanecem de pé. Pastor, aqui Jesus não recorria aos meios e artifícios dos exorcistas judaicos, não, mas os expelia com o dedo de Deus, isso é, com o poder do Espírito Santo. Queridos, basta Jesus levantar o dedo, Satanás solta a presa na mesma hora. Basta Jesus levantar o dedo, abrir a voz, Satanás solta. E quer ver? Aqui nós temos a explicação de Jesus. Olha só que interessante. A explicação de Jesus. Jesus explica a sua vitória sobre Satanás e seus demônios. Olha o que diz o versículo 21 e 22. Olha aqui, ó. Quanto valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Em segurança de quem? Do valente. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhes divide os despojos. Olha Jesus ensinando aqui os fariseus. Vamos lá para o Jardim do Éden? Deus, Ele faz a terra, cria a terra. Agora coloca Adão e Eva para governar na terra. Agora Adão e Eva desobedecem a Deus. Deus coloca o governo dessa terra na mão de Adão. Agora Deus fala para Adão, olha a Torá ali, olha a lei de Deus, olha ali o mandamento de Deus. Deus fala para Adão, olha, de todas as árvores do jardim tu pode comer, menos dessa, porque no dia, olha a consequência da desobediência, no dia em que tu comer, tu vai morrer. E lá vem Satanás agora, adversário de Deus e não de Adão. Adversário de Deus, agora tenta Adão e a Eva, para quê? Para também tornar-se adversário de Deus. Antes Adão e Eva conversavam com Deus. Por que não conseguiram conversar mais? Por causa do pecado. Antes Adão e Eva sentiam a presença de Deus no jardim. Por que depois não conseguiu sentir mais? Por causa do pecado. Antes Adão e Eva nem via que estavam nus. Por quê? Estavam revestidos da glória, revestidos da santidade, revestidos da armadura de Deus. Mas agora, pastor, por causa do pecado, ficaram nus. E não adianta, a nudez não se cobre com folha, porque as folhas secam. Tem gente que tenta esconder pecado com folha, né? Mas cedo ou mais tarde, a folha vai cair. Enquanto não se arrepender, você vai viver fugindo da presença de Deus. Por quê? Porque não quer se arrepender. Sabe o que aconteceu? Deus chama Adão. Por quê? Porque Deus conversa com Adão no mesmo lugar que ele sempre conversa.
Mas Adão agora não está mais no lugar que Deus deixou Adão. Cadê Adão, pastor? Adão fugiu, Adão se escondeu. Ah, pastor, Adão, cadê você? Daqui a pouco vem uma voz trêmula, uma voz de medo. Ah, Deus vai me matar. Não, filho, tu já está morto. Tu já está morto. Entendeu? Aí qual que é a voz que ele está ouvindo? A voz de Deus, a voz da palavra, a voz da verdade, a mesma voz que tinha comunhão antes. Mas por que não tem mais agora? Porque tem pecado. Geralmente quando as pessoas rejeitam a verdade, é porque tem pecado. Não aceitam a verdade, é porque tem pecado. Porque quem se arrepende dos seus pecados, esta palavra, ela é escudo, ela é espada que protege. Mas quem não se arrepende, ela é a espada flamejante que está andando pelo jardim, e orando a coisa é cair ali, né? Recalcitar contra os aguilhões do Senhor. Adão, cadê você? Ouvi a tua voz no jardim, temi. Pois é. Hoje eu levantei assim. Não quero te ouvir, Deus. Não quero. Hoje eu levantei dessa forma. Não quero nada de Deus. Vou preencher minha vida com outras coisas, menos com as coisas de Deus. Hoje eu levantei cansado para as coisas de Deus. Hoje eu levantei fatigado para ouvir a voz de Deus. Não quero mais ensaiar, não quero mais cantar, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, não quero mais nada. Eu estou cansado. O que está acontecendo, Adão? Tu comeu, né, Adão? Tu comeu. Tu está comendo coisa errada, Adão. Tu está comendo coisa errada. Eu falei para não fazer isso. Agora está fugindo da minha presença, Adão. Agora está fugindo da minha presença, Adão. Por quê? E aí começa a justificativa, né? Foi a mulher que tu me deu. Engraçado, né? Que quando Deus trouxe a Eva para Adão, quando Adão se acordou, pensa bem, está na Bíblia lá, Gênesis lá. Você vai procurar lá para ver. Quando Adão se acordou, não achou defeito, não, comparou, sabe aquele amar o próximo como a ti mesmo? Olha só, está aqui, comparou ela consigo, e era verdade. Tu é ossos dos meus ossos. Olha ele amando ela como a si mesmo. Hoje não, hoje tu não sei de onde tu saiu, osso. Não sei de onde tu saiu, osso. Por que, pastor? Por quê? Por que será que o Adão antes olhava para ela e dizia: ossos dos meus ossos? Nem vou chamar tu de Eva, porque a Eva, o nome Eva veio depois do pecado, entendeu? Chamou ela de varoa, porque do varão foi tomado, amar o próximo como a si mesmo. Igualdade. Não tem defeito. Hoje não, hoje eu sou melhor, tu não é nada. Hoje eu posso, tu não. Hoje eu consigo, tu não. Hoje tem uma diferença. Mas quando eles não tinham pecado, meu irmão, é osso dos meus ossos, varoa porque do varão foi tomado, carne da minha carne, perfeito como eu sou perfeito. Oh meu Deus, vai dar tudo certo porque não tem defeito. Só foi entrar a serpente na entrada ali. E aí, Adão, o que deu? Não vou falar nada, vou mandar. Vou mandar. Porque hoje, né? Hoje tem o Zap ali que pode, né? Vou mandar. Tá lá. Confere ali. E ela, mesma coisa, pastor. Osso dos meus ossos, né? Exatamente. Pecou, também está em pecado. Mesma coisa. E Eva, o que você fez? Serpente. Irmão,
Ainda bem que Deus não perguntou para a serpente, porque para quem a serpente ia apontar? Hã? Para quem a serpente ia apontar? Hoje você vê algumas serpentes aí pelas redes sociais apontando, né? Pois é, coisa da serpente. Pois é, meus queridos irmãos, Jesus explica que em vez de ser aliado de Satanás e agir na força do mal, ele está saqueando sua casa e arrancando dela e de seu reino aqueles que estavam cativos. Por que eu falei de Adão e Eva? De todo esse contexto aqui, para dizer que o Satanás, ele tinha aquela vida como a casa dele. Satanás era o valente que estava na casa, que era o corpo daquela vítima, daquela pessoa, estava lá e ninguém tirava ele de lá, porque ele estava armado até os dentes. Mas quem deu essa autorização para ele entrar? Lá atrás, Adão. Quando ele pecou, Adão dá liberdade. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, estraga toda a minha vida, me ensina a pecar, me ensina a mentir, me ensina a brigar com a minha esposa ou meu esposo, me ensina. E a partir dali, Satanás se tornou o possessor da casa. Agora ele é o inquilino daquela casa, que é o corpo daquela pessoa. Mas Jesus explica, vindo o mais forte, vindo um valente mais forte, o que é que ele faz, pastor? Onde é que está aqui o versículo? Olha aqui, olha aqui, capítulo 11 de Lucas, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Espera aí, vamos falar da casa antes? Versículo 21. Olha aqui. Quando o valente guarda, que está se referindo a Satanás, confere aí. Quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Engraçado, né? Tudo que você tinha antes estava na mão de quem? A tua vida nas mãos do inimigo, a tua casa nas mãos do inimigo, a tua empresa nas mãos do inimigo, os teus filhos nas mãos do inimigo. Aí você aceita Jesus. Por quê, pastor? Porque tem um mais valente do que ele. Ele pode estar armado, ele pode estar municiado, ele pode ter armadura, mas tem um mais valente que ele. E o que é que ele faz, pastor? Vindo ele ali, o que é que contava? Ele agora amarra aquele valente, ele expulsa aquele valente da casa, ele agora limpa a casa. Quem sabe agora dá para cantar: essa casa é minha, essa casa pertence a Deus. Sim, pastor, por quê? Porque o maior valente, mais valente do que o próprio Satanás, agora entra, expulsa Satanás, que acha que a casa é dele, mas a casa não é. A tua vida não pertence para o inimigo, a tua vida pertence para Deus. Foi comprado, foi pago, derramado o alto preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Para ele dizer: a tua vida pertence para mim. Mas você acha que é fácil? Não é fácil. Só Jesus para nos libertar, só Jesus para nos transformar, só Jesus para nos transformar em uma nova criatura. Pastor, Satanás é o valente. Jesus não nega o poder de Satanás, nem subestima a sua ação maligna. Antes afirma que ele é valente. E tem gente dizendo bem assim: pisa aí na cabeça de Satanás, chuta aí Satanás, vai lá, irmão. Não brinca com as coisas sérias. Existem alguns aventureiros, né,
Existem alguns sensacionalistas que fazem tanto teatro. O povo precisa de Bíblia, o povo não precisa de teatro. Quando você tem a palavra de Deus na tua boca, ela é viva. A palavra de Deus na tua mão, ela é viva. A palavra de Deus no teu coração, ela é viva. A palavra de Deus nos teus pés, ela é viva. Agora eu pergunto, quem é que vai se levantar contra alguém que tem a palavra de Deus como sua bússola e direção? Não tem. Operando eu, quem impedirá? Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui. Satanás, Jesus fala, é valente. Sim, Jesus está reconhecendo que Satanás tem um pouco de valentia, mas ele não tem casa. Pastor, e essas pessoas que estão endemoniadas? Essa casa não pertence para ele, ele tomou posse. Uma invasão. Não sei se aqui acontece aqui na Austrália, né? Casa vazia, eles vão lá e invadem. Acontece, né? Invasão. Se acha dono, mas não é. Se acha dono, mas não é. As coisas que tem naquela casa, ele vai querer usar como se fosse dele, mas não é dele. Ele vai querer usar a voz, mas não é dele essa voz. Vai querer usar a saúde, mas não é dele a saúde. Vai querer usar os dons, mas não é dele. Mas pastor, como é que eu vou me libertar? Como é que eu vou? Ei, clama um que é mais valente do que ele. Ele vem, ele amarra, ele limpa, ele toca para fora e deixa a tua casa limpinha. E ele coloca, ele faz morada dentro. Ele diz, essa casa agora é casa de oração. Vós sois o templo do Espírito Santo. Satanás tem casa? Sim, Satanás tem uma organização. Seus súditos são presos e seguros nessa casa e nesse reino, na qual até perdeu a chave. Jesus, quando morreu, desceu lá embaixo, tomou a chave do inferno e da morte. Jesus, ele tem autoridade, sim, contra Satanás. Jesus tem autoridade. Mas agora eu quero ver aqui, o perigo da neutralidade, pastor, para nós encerrar. Neutralidade? Neutralidade. Olha só, é impossível ser neutro nessa guerra espiritual. Irmãos, é só vocês olhar para a sociedade em geral. Você vai ver que há uma nuvem satânica atacando as famílias. Há uma grande potestade que está atacando a moralidade da família, que está atacando a moralidade do casamento, que está atacando a moralidade da educação dos filhos, que está atacando a moralidade da espiritualidade genuína do povo crente cristão. Hoje você vê, muitas das vezes não se vê mais a diferença, mas você vê muita coisa que não é Deus que está agindo. É o que está acontecendo? Muito profeta de Baal e pouco fogo no altar, muita cena e pouco fogo, muita apresentação e pouca santidade. O que é que está acontecendo nesses últimos dias? A Bíblia diz, Jesus falou para o povo, vocês querem um sinal? Eu não vou dar um sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Sinal do profeta Jonas. Que sinal era esse, pastor? Jonas, vai lá pregar para Nínive. Se não se arrepender, eu vou destruir. Vai lá, Jonas. Sinal dos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé. O que eles faziam nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, era festa para tudo quanto é lá. Pensa num povo que estava tranquilo. Jesus está voltando e o povo está tranquilo. Jesus está voltando e o povo está acomodado. Jesus está voltando e está procurando achar a fé na terra, porque hoje está difícil.
as pessoas são religiosas, mas não são mais fervorosas. Porque para ser fervoroso tem que ter oração. E o povo não gosta de orar. As pessoas se negam em orar. Aí vão ter força espiritual como? Vão vencer o inimigo como? Os fariseus vinham perguntar para Jesus: Jesus, como é que os demônios te obedecem? E nós não, nós sai nada. Mas Jesus, é só tu dizer sai, os demônios saem. Jesus fala: essa casta só sai jejum e oração. Mas hoje o povo está fazendo jejum para ficar fitness, né? Mas espiritualmente eles estão obesos. Oração, muito pouco. Mas aqui Jesus fala, nessa tensão entre o reino de Deus e a casa de Satanás, não há campo neutro. Ou você é de Cristo, ou você é do inimigo. Jesus diz bem aqui, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra nós. Para nós aqui será, qual é a ameaça, pastor? Aqui nós vemos uma grande ameaça. Que grande ameaça é essa? Jesus trata aqui de um homem que foi libertado de um espírito imundo, mas deixou de comprometer-se com Deus. O homem não foi liberto? Foi liberto. Casa está limpa, correto? Foi liberto. Antes tinha inquilino lá dentro, né? Um intruso, né? Um invasor estava lá dentro, porque alguém permitiu. Está lá. Mas agora, pastor, agora Jesus, ele liberta aquele homem. A casa está limpa. Exato. O fato da casa estar limpa não quer dizer que você é de Deus. O demônio que saiu do homem ainda chama aquela casa vazia de minha casa. Você já viu isso? Vamos lá? 24 a 26. Olha o que diz ali. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não o achando, diz. O que é que ele diz ali? Tornarei para a minha casa de onde saí. Por que o inimigo consegue entrar de volta naquela casa, naquela pessoa? Por quê, pastor? Porque a casa está vazia. Uma pessoa que não se ocupa com as coisas de Deus é casa vazia. Uma pessoa que não se ocupa com as coisas do céu é casa vazia. É fácil do inimigo dominar essa pessoa. É fácil do inimigo usar essa pessoa. É fácil do inimigo fazer essa pessoa pecar. Mas por que, pastor, a casa está vazia? E outra, olha o que acontece quando a casa continua vazia. A vida tornou-se melhor, mas a transformação não aconteceu. Então o demônio que saiu, ao ver a casa vazia, varrida e ornamentada, voltou com outros 7 demônios. E outra, olha o detalhe, piores do que eles. Antes, poderes malignos vêm habitar naquele homem. Antes de ser liberto, só tinha um. O cara foi liberto. O cara aceitou Jesus. Deus libertou ele. Tá a benção. E agora? Agora eu sou bonzinho. Não, Senhor, o inferno está cheio de bonzinho. Mas agora eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não faço mais nada, não jogo mais, eu agora sou. Não adianta, de bonzinho o inferno está cheio. Eu quero saber quem é que está habitando na casa. Pastor, nem sei, olha aí. Se você tem Jesus, tem o Espírito Santo dentro da tua casa está em festa. Se a seleção brasileira estiver dentro do teu coração, tu vai pular lá, né? Vai gastar a tua voz lá. Vai fazer o que aqui dentro da igreja você não faz. Talvez vai pagar o que aqui você não entrega.
Casa vazia. Porque se tivesse cheia, você falaria bem assim, ó, como o salmista falou: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. O que está acontecendo, pastor? Eu tenho a presença do Senhor aqui. O meu desejo é fazer algo para Deus. O meu desejo é estar na presença de Deus. O meu desejo é estar com Deus, é estar na presença de Deus. Esse é o meu desejo. A casa está ocupada. Vós sois o templo do Espírito Santo e o Senhor habita nele. Se o Senhor não habitar, é apenas um templo, é apenas uma casa adornada. Os fariseus eram uma casa adornada e Jesus chamava eles de hipócrita. Por quê? Porque eles eram, meu Deus, eles eram os caras pro lado de fora, mas pro lado de dentro Jesus chamava ele de sepulcro caiado. Sepultura que é bonita por fora, mas está podre por dentro. Sepultura que está lindas lápidas pelo lado de fora, mas dentro tem morto. Jesus chamava eles disso. Então o demônio que saiu, se ele volta, está passeando, vê casa desocupada. Olha só, casa está vazia, mas não mobília, não coloca lâmpada, não coloca caixa d'água, não coloca armário de pão, que mais? Não coloca altar de sacrifício, me ajuda aí, não coloca cerca, não tem limite, tudo pode, não tem nada a ver, isso não é pecado, casa desocupada. Se não tem porta, não tem limite, lá vem os 7 com mais 1, 8. Essa casa é minha, essa casa é minha. Você nem precisa dizer, entra na minha casa, ele já vem entrando, porque está tudo vazio. Mas deixa eu falar uma coisa: se a casa estiver ocupada, irmão, nem na cerca ele não põe o pé, nem nas tuas vestes ele não toca, nem na tua família ele não toca. Por quê? Por que não dá para fazer macumba para aquele povo lá? Aquela família não dá não, nem o Kia não vai aceitar, não mexe com isso aí não vai dar certo, não vai dar, não vai descer, não vai não. O que tem? O Senhor habita lá, o Senhor habita naquela casa. Tem ocupante na tua casa aí? Tem? É do céu? Tem um inquilino aí que é do céu? Pois é, eu quero ver o inimigo chegar perto da tua vida, se você tem a presença do Senhor. Mas ainda, pastor, ainda tem aqui uma parte que eu preciso compartilhar com os irmãos. Uma bem-aventurança, no versículo 27 e 28, ali nós vemos uma mulher, vendo todas aquelas maravilhas, aquele homem ali sendo liberto, Jesus ali agora ministrando aquele ensino. Eu imagino aquele culto abençoado que o povo estava só assim, alimentando-se na alma. Daqui a pouco alguém se levantou e diz: bem-aventurado o ventre que te gerou, e bem-aventurado os seios que te amamentaram. Olha só, até que foi um elogio bom, né? Até que foi um elogio bom. Tem gente que gosta de elogio. Eu já tenho um pouco de... Entendeu? Eu já tenho... Porque existe elogio sincero, existe bajulação e existe armadilha. Entendeu? Eu não gosto nem de bajulação. Eu gosto de elogio sincero, mas elogio sincero, poucas palavras já, tá bom? Por quê? Porque é sincero, não precisa. Tem gente que faz aquela purpurina toda, né? Sai ali fora, já te apunhala pelas costas, já te coloca lá dentro da fornalha, aquecida 15 vezes. É mais bruto do que o Nabucodonosor, essa praga. Pois é. Essa mulher aqui, ela elogiou Jesus. Bem-aventurado é a tua mãe. Olha só. Bem-aventurado o ventre
dar um ensino aqui. Versículo 27 diz: bem-aventurado. Olha o que a mulher diz: bem-aventurada aquela que te gerou, que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Jesus não desprezou esse ensino, mas a honra não é de Maria, não. A glória não é de Maria, não. O que Jesus falou? Mas bem-aventurado. Antes bem-aventurados são. Quem é bem-aventurado? Maria, porque gerou Jesus? Não. Mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só. Foi maior honra para Maria ter Jesus habitado em seu coração pela fé, do que ter sido mãe de Jesus e tê-lo amamentado em seu seio. Se fosse chamar Maria hoje para perguntar, ia pedir: o que é que tu prefere? Amamentar um filho ou ter ele dentro do teu coração? Falando de Jesus. Que a Maria amamentou o filho, mas ela teve que entregar o filho para a cruz. E esse filho depois não viu mais. Mas se a Maria deixar ele entrar no coração, ele falou: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus aqui não rejeitou aquele elogio daquela mulher, mas ele falou: mais bem-aventurado não é amamentar o Filho de Deus, mas é andar com ele dentro do coração, caminhar com ele. Quem guarda as minhas palavras e as pratica tem a minha presença em sua vida. Se coloca de pé. Quem vai adorar o nome do Senhor nesse momento? Irmã Lisa, vem cá, minha irmã, adorar o nome do Senhor. Aleluia. Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguarda. O que quer dizer? Ouve a palavra, mas guarda dentro do teu coração. Ouve a palavra, mas retém ela dentro do teu coração. O que é reter no coração, pastor? É viver a cada dia. É lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. É o pão de cada dia que nos alimenta no amanhecer e no anoitecer. Aleluia. É a espada que nos faz guerrear contra as trevas. É o escudo que nos faz guerrear, que nos protege, pastor. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinto da verdade, é a sandália para os nossos pés, é a tua palavra. Se você guarda, é porque a casa está ocupada. Se você guarda e pratica, é porque tem o dono lá dentro. O